Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E depois, 1 Coríntios, capítulo 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A minha indagação, nessa última semana, pensando sobre esses 5 domingos que nós falamos sobre as bases da reforma protestante, já que o último deles é só lhe deu glória, somente a graça de Deus, somente através de Jesus Cristo, a salvação somente pela fé, a única base de nossa crença, as Escrituras, e somente a Ele toda a glória, é porque um cara no século XVI, que era monge, que já tinha o seu trabalho, já tinha a sua paróquia, já fazia as suas pregações, porque ele tinha que colocar o seu pescoço a prêmio. Por quê? Vamos pensar também um pouco mais atrás, em Paulo, que escreveu esses versos que nós acabamos de ler, dizendo que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Por que Paulo, que era membro do Sinédrio, que era um fariseu, que se destacava na sua idade, sobre todos os outros, em sua formação, em sua inteligência, nos seus conceitos, culto, cidadão romano, hebreu de hebreus, linhagem pura, perseguidor da igreja, porque ele precisaria, ao invés de ser um perseguidor, passar a ser perseguido? Ele não podia simplesmente começar a acreditar de uma outra forma, já que tinham os herodianos que acreditavam que Roma deveria dominar mesmo, e eram judeus, já que tinham saduceus e fariseus que disputavam o governo do templo, e a maioria dentro do Sinédrio, tinham pensamentos divergentes, mas eram judeus, já que tinham essênios que moravam no deserto, mas eram judeus, e tinham até zelotes e sicários, que eram meio revolucionários, mas também eram judeus. Paulo não poderia, com toda a sua cultura e conhecimento, ter uma nova interpretação da lei, mas continuar sendo um judeu e defendendo os seus princípios. O que leva uma pessoa a chutar o pau da barraca? O que leva uma pessoa a falar, chega, não dá mais para ser assim? O quê? O que é que faz alguém, sob risco de morte, bater contra uma instituição e contra todo um ideal? Alguém pode me dizer? A verdade é que nem eu e nem você estamos prontos para morrer. Eu não sei se você aproveitou esses 5 domingos, mas esses temas foram muito importantes para a igreja. Se você talvez não tenha aproveitado essas pregações, olha, eu ouso dizer a você que você não entendeu nada sobre o Evangelho. Você não entendeu nada. Se você ainda vem à igreja porque você tem um problema e quer que Deus resolva o seu problema, e fundamentalmente não é nada de errado nisso, mas você não compreendeu que a sua vida toda é para a glória de Deus,
Você não entendeu nada do Evangelho. Se você se alegra quando Deus faz alguma coisa boa por você e você se alegra porque um negócio deu certo, você fechou um bom contrato, aquele dinheiro que você esperava entrou, ou aquela menina que você estava afim acabou dizendo que gosta de você mesmo e o seu casamento deu tudo certo, ou porque o seu carro saiu na cor que você queria, sei lá. Se essas coisas te trazem alegria, mas você não está pronto para pôr o teu pescoço a prêmio, para bater de frente contra toda mentira religiosa, você não entendeu nada. Porque isso aqui não é um lugar que a gente vem como um clube de fim de semana. Isso daqui não é uma instituição que eu frequento, e que eu tenho alegria porque eu sou da Casa da Rocha, ou eu sou de outra igreja, ou daquela outra, como se fosse o meu clube do coração. Nós estamos aqui para a glória de Deus. A gente não vem para cá como ignorantes, tentando fazer alguma alquimia, para que uma divindade nos contemple e nos dê uma bênção. Essa divindade não mora aqui dentro. Ele habita dentro de você. Ou deveria. Você não vem aqui porque o Zé vai fazer uma pregação. Eu gosto tanto quando ele prega. Você não entendeu nada. Porque a palavra que ele prega, ou que o Rubinho prega, ou que o Rude prega, ou que o Vagnão prega, você carrega dentro do teu celular como um aplicativo. Que você baixou até gratuitamente, ninguém tem desculpa para não ter. E você deveria lê-la, porque o texto que a gente leu acabou de dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esses desenhos que você viu, não era mentira não. Tem uns bem piores, que talvez chocasse um pouco mais. Mas as coisas que Lutero fez, foi realmente para morrer mesmo. E qualquer coisa que eu diga aqui ainda é pouco, perto do que aconteceu há 500 anos atrás. A pergunta dessa manhã é se eu estou pronto para morrer pelo Evangelho de Cristo. Eu não estou perguntando se você está pronto para ser missionário num país de perseguição. Porque para morrer pelo Evangelho você não precisa ir para lá. E na Bíblia não está escrito que somente os missionários devem fazer isso. Mas todo aquele que ama a Jesus deve dizer não a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Revisitar os temas da reforma tem que nos deixar envergonhados. A nossa vergonha não é porque ainda existem pessoas que vendem por dinheiro a bênção de Deus. Não é por isso. Apesar de que a gente enxerga isso no meio cristão, nem sei se posso dizer cristão, nos dias de hoje. A vergonha é saber que você quer isso. A vergonha é quando eu coloco no comércio dos relacionamentos o meu crescimento na igreja. É quando eu acho que eu vou ser reconhecido porque vou fazer alguma coisa que os irmãos vão gostar. É quando eu finjo uma santidade diante dos outros para tentar me locupletar de uma posição mais santa, tendo benefícios, sendo abraçado pelos líderes da igreja. Eu estou fazendo um comércio. É quando alguma coisa acontece de errada na minha vida e eu falo: é porque eu não estou indo na igreja. E eu vou como alguém que paga indulgência e bate cartão, porque eu fui tantas vezes, quem sabe Deus me troca e me dá uma coisa que eu estou pedindo. É quando nós trazemos o comércio para uma relação de morte e vida e ressurreição. Quando você sai por aquela porta, é que o teu culto começa. Não é o que acontece aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é santo, até eu. Aqui dentro todo mundo é bonzinho, todo mundo levanta a mão, a gente chora, nós temos gestos. A gente já tem a nossa maneira evangélica de ser, não é verdade?
aleluia. Amamos arrepios, amamos trejeitos, amamos gestos, frases, sem sentir nada. Glória a Deus, aleluia, ô Pai, vem Jeová. E não estamos sentindo porcaria nenhuma. Sabe por quê? Porque quando passamos por aquela porta, somos piores do que os que estão lá fora. Nosso testemunho é péssimo, nossa paciência não existe. Dentro da nossa casa a gente é um lixo. Maltratamos a esposa, maltratamos o esposo. Toda essa falsidade que acontece aqui dentro não serve para nada. Somos santos do pau oco. O que a gente quer é um lugar onde a gente paga e Deus me dá o que eu quero. E Ele que não me enche o saco quando eu sair por aquela porta. Que domingo que vem eu venho e pago de novo. Irmãos, se não for para ser uma igreja que diz não a essas coisas, eu não quero ser. Se não é para a gente mergulhar nas Escrituras e ter uma vida de verdade com Deus, esquece, bobeira. Se é só para dizer que a gente tem uma religião, dane-se. Deus quer que você morra. Deus quer que eu morra. Está entendendo? Irmão, vida com Cristo é morte. Nossa existência está à luz da ressurreição de Cristo. É outra vida. É por isso que Jesus disse a Nicodemo: você tem que nascer de novo. Talvez seja por isso que homens, ao longo da história da obra de Deus na terra, não tiveram a sua vida por preciosa. E se tivessem que morrer, preferiam morrer. Se eu tiver que viver aquilo que Cristo não pregou, eu prefiro morrer. Pode me matar. Nós não. Se eu não estiver vivendo aquilo que eu quero, eu vou para uma outra igreja e pago de um outro jeito. O que eu quero é ser feliz e andar de BMW no bairro que eu nasci, não precisa nem de ser na favela. Só e somente a Deus toda a glória, custe o que custar. Ainda que até mesmo com métodos nada ortodoxos, com palavreados ou panfletos nada evangélicos, Lutero tenha botado o terror. Se quiser me mata, mas eu não aguento mais essa hipocrisia. Acho que isso é um bom exemplo para nós. Há 500 anos atrás, teve gente pronta para morrer. Pronta para morrer. Eu agradeço a Deus por ter acontecido tudo o que aconteceu na história. Agradeço a Deus por homens como Paulo, que escreveu o que escreveu, que veio a despertar tantos. Os pré-reformadores, aliás, Agostinho e outros, Lutero e outros pós-reformadores. Só queria dizer para você que se tudo isso que aconteceu só servir para nós ficarmos dando banho em bactéria, meu irmão é dentista, ele fala isso, que se você não escovar os dentes por 7 minutos, pelo menos, você está só dando banho na bactéria. Tem que escovar por 7 minutos, pelo menos, para você limpar mesmo a sua boca. E a gente está só dando banho em bactéria. E continuamos com esse comércio desgraçado. Vou confessar um pecado aqui de vez em quando. Eu não confesso todos, porque senão você vai pensar que eu sou... Mas alguns você sabe que eu confesso aqui publicamente, né? E eu não sei o que você vai pensar de mim. Eu não sei o que você vai pensar de mim, irmão, depois que eu falar. E nem sei se você vai querer continuar vindo aqui na Casa da Rocha, mas eu decidi nessa manhã que eu vou falar. Ontem eu liguei
numa rádio evangélica. Desculpa, eu não sei o que você vai pensar. Eu não sei, se você não quiser vir mais, eu não sei, se não venha. Eu fui fazer o casamento do Regis, um irmão nosso aqui da igreja, o Regis e a Jéssica, e vinha voltando lá de Arujá. Fui trocando, sabe, você está fora de São Paulo, as rádios não pegam direito, né? Fui trocando de estação, era uma rádio evangélica. Acabou uma música em que a pessoa dizia tudo sobre ela e nada sobre Deus. É eu vou, e Deus vai me dar. É tudo para mim, nada para Ele. É glória a mim e não a Deus. E quando acabou, entraram os comerciais. Rapaz do céu, valei-me Nossa Senhora da Aparecida. Das 5 propagandas, 4 eram do líder, o bispo líder da tal igreja. Uma era dos cultos dele na internet, outra era dos livros que ele escreve, outra era da reunião que ele ia dar, outra era dos demônios que ele ia expulsar no dia tal. O nome de Jesus não foi dito em 15 minutos que eu ouvi a rádio, acho que nenhuma vez. E todo o chamariz era sucesso para as pessoas. Está precisando morrer. Entender que só Ele é a glória. Só Ele é a glória. Acho que olhar para trás na nossa história nos ajuda a fazer jus a ela. Nos ajuda. Olhar para a nossa história como igreja de Cristo, como igreja de Jesus ao longo de 2000 anos depois da ressurreição, os descaminhos, os erros, os tropeços, as machucaduras, o pecado, a maldade, mas os acertos, os mártires e aqueles que em nome de Cristo, para a glória de Deus, fizeram o que fizeram, nos ajuda bastante a olhar para a nossa vida e dizer: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Senhor, me ajuda a fazer jus a cada gota de sangue derramada nessa história. Me ajuda a fazer jus a tudo o que aconteceu desde o início. A esses caras que colocaram o pescoço a prêmio. Nós servimos a Jesus Cristo e só a Deus a glória. Mas a gente tem que fazer jus a esses caras. Em Hebreus diz que sem nós, a obra deles não é completa. E ele vem desde o Antigo Testamento, dizendo de outros que morreram ao fio da espada e não tiveram a sua vida por preciosa. Mas hoje, Deus está dizendo para mim e para você: morra. Morra. Pega os teus planos, teus projetos, os teus sonhos e jogue fora. Entregue a tua vida a Cristo, diga: Senhor, qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? O que o Senhor quer de mim? Pode ser que de repente alguns dos que eu queria era de verdade seu. Legal, esse eu pego de volta. Mas eu não estou aqui para encontrar um Deus que eu pago e Ele me dá o que eu quero. Eu estou aqui para encontrar aquele que pagou com a sua morte na cruz e eu quero ser o que Ele deseja. Eu estou aqui para compreender a graça de Deus e o seu sacrifício. E eu estou aqui para entender que a minha vida pertence a Ele. E eu preciso morrer. Deus nos abençoe a sermos uma igreja que continua na reforma. Que todo dia acorda e fala: misericórdia, que bobeira que eu estou fazendo. Que loucura que eu estou fazendo aqui. Me perdoa, Senhor. Deixa eu ajustar de novo o meu rumo. Pera. Isso aqui que eu estou fazendo, vai glorificar a mim ou vai glorificar a Deus? Não, vai glorificar a mim. Isso aqui eu estou sendo orgulhoso. Chega, não, dá licença, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Que diminua eu, de verdade. A gente ouve muita gente cantando que diminua eu, mas todo mundo está em cima de um pedestal, querendo ser reconhecido. Com seus títulos e nomes e pompas e... Em nome de Jesus, sejamos uma igreja que está pronta para morrer. Se você não está, reveja a sua fé. E se por acaso
você pudesse conviver bem com as distorções do Evangelho, talvez você tenha feito a mesma coisa que a gente viu aqui na peça. Pega tudo que foi escrito e coloca lá naquele lugar que gira, lá no banheiro, no papel higiênico. Infelizmente, para muitas pessoas, a palavra de Deus serve para isso. Porque elas não estão muito se importando com o que acontece. Eu quero livrar o meu, e o resto que se dane. Nós não somos dignos de sermos chamados cristãos, se nós estivermos prontos para ir para a cruz, como foi Cristo. Nós não somos dignos de sermos chamados portadores da verdade de Deus, se em verdade nós não estamos prontos para ter a vida que Cristo teve. E nós não somos discípulos e seguidores de Cristo, se pedimos a Ele uma vida diferente daquela que Ele viveu. Porque é por isso que eu sou cristão. Porque eu quero exatamente ser o imitador dEle. E toda a nossa indignação, ela se revela através dos nossos atos de justiça, de amor, da nossa vida centrada no Evangelho de Cristo, dos nossos sentimentos, das nossas ações e reações diante desse mundo, de toda a espiritualidade que, por favor, seja sincera aqui dentro e seja eficaz da porta para fora. E quando sairmos daqui, esse mesmo Evangelho nos leve a ser gente diferente nesse mundo. Que não importa o que vão dizer e se vão nos matar, mas nós sustentamos a verdade das Escrituras. E nós somos capazes de morrer por isso. Que isso possa chacoalhar um pouco a nossa cabeça, mexer um pouco com a nossa maneira de pensar. Que isso possa abalar um pouco a nossa fé, que está devagar. Devagar. Irmãos, eu encerro aqui a minha pregação. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, nos perdoa porque nós muitas vezes não compreendemos, Senhor, o Teu Evangelho. Para nós, às vezes, a igreja é só o lugar que eu frequento, é onde o Senhor mora. Deus é aquele que me dá as coisas que eu sonho e preciso. Eu pago por isso com o meu dinheiro e com o meu trabalho na igreja. Eu comercializo com a divindade as coisas que eu quero. A igreja é uma instituição que precisa me servir, e eu quero dela todo o conforto que ela puder me dar. Eu reclamo quando a igreja não faz o que eu gosto, e se ela não faz o que eu gosto, eu acho outra que faça o que eu gosto, porque eu sou o centro do mundo. Nos perdoa, Senhor, porque nós estamos talvez distantes da morte, e a vida de Cristo pressupõe a minha morte, e a ressurreição de Cristo pressupõe o meu novo jeito de viver. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos a Tua igreja, nos ajuda, Senhor, converte o nosso coração, perdoa o nosso pecado. Obrigado, Senhor. Daqui 2 dias a gente celebra 500 anos de um feito que trouxe grandes mudanças. E até hoje nós somos cristãos protestantes por causa dessas verdades. Desde a história do Antigo Testamento, homens arriscaram a sua vida por um projeto que era teu e não deles. Cristo, que é o primeiro modelo, como Deus que se transforma em homem, morre para ressurgir, sinalizando a nova vida de cada ser humano. E ao longo da história, tantos outros estiveram dispostos a morrer à imagem de Cristo. Senhor, por que nós somos tão mesquinhos? Porque, Senhor, nós estamos tão preocupados só conosco mesmo?
Só a Ti a glória. Converte o nosso coração, Senhor. Converte o nosso coração. Muda a nossa cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui como Sua igreja, aquela pela qual o Senhor morreu e derramou o Seu sangue. Nós estamos aqui porque o Teu sangue foi vertido. Nós estamos aqui porque o Senhor morreu no nosso lugar. E eu preciso dizer que eu crucificado estou com Cristo. E eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo não é mais a minha, é a Tua. Nós temos medo de fazer isso, Senhor. Nós temos medo de deixar para trás a nossa vontade e nossos propósitos. Porque nós ainda achamos que estamos certos e o Senhor está errado. Nos perdoa. Nós estamos errados. Nos perdoa, Senhor. Nos leva para a cruz. A negarmos a nós mesmos. E só a Deus seja toda a honra e toda a glória. E nós sejamos gente louca desse mundo, que vive e faz o que faz, seja por obras, por atitudes, por palavras, tudo é para a glória de Deus. E nossas ações são banhadas no Teu Evangelho. E nossas atitudes refletem o caráter de Cristo. Reflitam o caráter de Cristo. Nos ajuda a viver isso, Senhor. Nos ajuda a viver isso, Senhor. E tem misericórdia de cada um de nós. E eu sei que no meio dessa trilha, nosso lar, nossos filhos, nosso sustento, tudo já está provido dos céus para nós. Nada nos falta, porque somos Teus. E como disse Davi, fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Obrigado porque eu não tenho que brigar pelo Senhor, pelo meu pão, e nem tenho que Te pagar, porque o Senhor me deu de graça. Nos ajuda a ter fé de que o Senhor está cuidando de nós, e eu posso de verdade morrer para mim mesmo. Nos abençoa. Celebramos esses 500 anos da reforma, e não vamos deixar essa peteca cair, Senhor. Para sermos a Tua igreja que segue nessa trilha, somente pela fé, e fé somente em Jesus Cristo, somente nas Escrituras, e vivemos somente pela graça, e damos glória somente a Deus e não a homens. E assim, sejamos chamados de igreja, sejamos o Teu povo, do qual o Senhor é o cabeça. Nos abençoa, Senhor. É muito difícil, no mundo de hoje, nós vivermos essa perspectiva, porque ao nosso redor tem todo um materialismo e uma loucura que a gente vive neurótico, tomando remédio para conseguir dormir. Tem misericórdia de nós e apazigua o nosso coração e nos faz viver como Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.